então, não erra. E daí que vem a minha grande questão de por que eu votei sim na enquete. Pela inconsistência. Por que o Terence foi vendido do Atlético assim sem tanta dificuldade? Tudo bem que entrou um dinheiro muito maior que o Atlético gastou. É verdade. Mas inconstante. Por exemplo, porque o Atlético não tá... Pô, pagou 21 no Zapelli, tudo bem, por 50% do passe e vendeu o Terence por 18. Então... Não tá bom? Claro, mas não... Ei, tá certo o número? É isso aí, né? O que eu quero dizer... Só pra confirmar. O que eu quero dizer é a questão da inconsistência e da inconstância que tinha o Terence. O Terence fazia uma baita partida e daí do nada ele não jogava mais nada. 2, 3, 4 jogos. Mas na reta final ali ele tava... Muito mal, né? E o Vitor Bueno vive essa instabilidade. E muitas vezes parece que é emocional. Putz, tá chegando um cara pra jogar. Uhum. Ai, será que eu vou sair? Será que eu vou ficar no banco de novo? Aí não joga nada. Não joga nada. E nos últimos jogos ele não tem jogado absolutamente nada. Desde a partida contra o Flamengo. O jogo de ida. Que ele errou tudo. Ele foi muito mal no Maracanã. Ele errou tudo. Foi muito mal. E é o que eu falei no primeiro Mas eu bloco. achei que ele jogou bem no jogo de volta. Não o achei. Atlético criou bastante e tudo, mas não achei que ele foi mal. Porque no Maracanã ele foi de fato muito mal. Não achei que ele foi bem. Acho que ele foi melhor do que ele tinha sido antes. Mas bem eu não acho que ele foi. E assim, daí entra nessa questão de que o que eu falei no primeiro bloco. Acho que o Atlético, pra jogar com o Vidal, caso queira jogar com o Vidal nessa função, vai ter que mudar um pouco. Tira o Christian, coloca o Zapelli pela direita, coloca o Canal pela esquerda ou ao contrário. O Vidal fazendo um centrocampista mesmo. Mas não vai ser um meia de armação. Pensando nesse estilo, a gente já vai ouvir o Vidal aqui no microfone da Jovem Pan News Curitiba. Mas pensando nesse sentido do que ele monta, que ele fala do 3-2-5. Você tem uma primeira linha de 3 com o Zé Ivaldo pela direita, o Thiago Heleno centralizado e o Lucas Esquivel na esquerda. Você tem a linha de 2 com o Eric e Fernandinho. E você tem uma linha de 5 no ataque, que é como se posicionam na frente, com o Kelvin abrindo pelo lado direito e um Canóbio, por exemplo, pelo lado esquerdo. O Vidal não pode ser um desses meias junto com o Vitor Roque? Você pode ter Christian, Vitor Roque e Vidal, por exemplo. Claro, ele não dúvida. vai ser um ponto, ele não vai ter que sair tanto do espaço. E vai ter liberdade pra... Sem dúvida, mas o que eu quero dizer pra é que poder se movimentar ali nas costas dos volantes. 100%, mas você vai precisar, no caso de uma aplicação... Porque ele não estaria mudando o esquema que ele utilizou ontem, por exemplo. Você precisa de uma aplicação tática um pouquinho maior, no sentido de que o Vitor Bueno, que cai muitas vezes pelos lados do campo, vai precisar do Christian para ele ajudar mais nessa função, porque o Vidal não vai ter essa mania de cair pelos lados do campo. Sim, ele não vai fazer isso. E o Terence tinha muita dificuldade com isso. Sim. O Terence toda hora, ele começava lá pela direita. Daqui a pouco se olhar, o Terence tava na meia, encaixado no atacante. Ele tava como segundo atacante. Então, é por isso que eu falo, acho que vai ter que ter uma paciência também de entendimento de jogo do Vidal, porque não dá pra abrir ele pelo lado direito lá e deixar. Mas eu acho que ele tá disposto a fazer o que for necessário, justamente para se encaixar nesse time. Pra jogar nesse time, porque no Flamengo ele tava um pouco sem espaço e ele vinha jogando mais atrás, né? E ele falou nessa entrevista aí que o Alexandre vai mostrar, ele falou que ele quer jogar. Ele falou que ele pode jogar de 5 ou de qualquer outra posição no meio de campo. Sim. O Eric hoje é o Eric de hoje 5 o Fernandinho ele não vai jogar, porque o 5 é o Fernandinho. Não, e não vai jogar no lugar do Eric, né? Não, o hoje Eric também não. Aí vira o asilo, né? O asilo Atlético Paranaense. Isso aí dá uma confusão na coletiva aquele dia, hein? Eu acho que ele vai jogar ali numa composição Fernandinho, Eric e o Vidal, né? Aí cabe também ao Wesley, de repente, pensar em ter 2 caras mais à frente, como ele já jogou contra o Flamengo, né? Quando ele estava com 3 zagueiros, ele jogou com Canóbio e Vitor Roque só na frente, né? Sim, é que ele mudou mais o esquema, campo. né? Então ele pode pensar numa linha de 4, né? Com o Esquivel de lateral esquerdo, né? Você fala que é zagueiro. Ontem ele jogou de zagueiro. E aí botar 4 no meio campo ali. E pode ser até o Christian e o Vidal, o Eric e o Fernandinho. Pode ser até o Vitor Bueno, o Vidal, o Eric e o Fernandinho, né? Mas é que é doido, porque ele tem opções, variações ele tem. Vale agora fechar o time no CT e testar essas formações. Você tá dando a escalação de ontem com o Vidal no lugar do Vitor Bueno. Peça por peça, concorda? Isso. Um 4-4-2 com Canóbio e Vitor Roque na frente. Isso. Ele pode mudar o esquema. E assim, nessa posição que eu tava... Eu até brinquei com o Wesley depois da coletiva, o Dalton vai gostar dessa. O Canóbio hoje também é um cara difícil de você tirar ele do time, né? Pois é. Claro. Porque o Canóbio tá numa fase boa, e né? E a torcida adora. O Dalton não gosta, mas a torcida adora o Canóbio. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto mesmo. É muita vontade, mas pouca entrega ofensiva ainda. Eu tenho que concordar com o Dalton. Mas a questão é a seguinte, ele fala muito desse quadrado, eu brinquei com ele, falei, você tá jogando um WM, né? Ele deu risada e falou, tô sim.
O que é o WM? Esse sistema que eu falei, só que tem 2 e 2. Então são 2 volantes e 2 meias, só que com 3 atrás. Foi como ele jogou ontem. Você pode ter Fernandinho e Eric, Vidal e Christian à frente. Você bota o Kelvin abrindo o campo por um lado, o Canóbio pelo outro e o Vitor Roque centralizado. É o mesmo esquema que você falou, só que com variações de posição, que deixaria o Vidal na posição que ele fica mais à vontade, que é centralizado. A variação ela acontece durante o jogo. Eu sei, a variação ela acontece durante o jogo. Aqui todo mundo entende, mas é que precisa explicar, nem todo mundo entende, tem que explicar pra audiência, é claro. A variação ela acontece durante o jogo e é natural que aconteça. Muitas vezes o Vidal vai acabar fechando como um 5 também. Sim. E precisar de recomposição, eles vão fechar uma linha. E assim, vai voltar, né? Tem a questão da inteligência tática que esses caras têm muito. Vidal e Fernandinho, principalmente, o Eric também. Se o Fernandinho subiu, foi lá, porque o Fernandinho faz muito isso. Sobe às vezes pela esquerda, sobe pela direita. O Eric também, né? O Eric também. E o Fernandinho e o Eric já estão azeitados nessa mudança. O Vidal vai fazer isso. O Vidal vai ver que, opa, subiu, eu fiquei aqui, eu vou ter que recompor. Isso é inteligência tática e o futebol hoje, jogador que não alto. É inteligente, não tem cognitivo, não joga em alto nível. Plantado numa posição, né? É isso. Desculpa, Dal, que eu te chutei por baixo da mesa. Ainda mais que são jogadores, uma baita história, experientes pra caramba. E o Vidal, mesmo tendo algumas limitações em relação a jogar e a cair pela ponta, ele não vai fazer isso, mas ele não é estático ali no meio, né? Ele sabe se movimentar e eu acho que ele consegue entregar essa versatilidade pro Atlético nesse momento. E só pontuando também o Esquivel, teve uma ótima partida, eu achei, apesar dele estar ali, né? Mais defensivamente atuando contra o Bahia, mas, poxa, um jogador de 21 anos, né? É, jovem. É mais uma aposta. Acabou de chegar no Brasil, Acabou de chegar e, assim, entrou numa posição que é carente pro Atlético e mostrando muita tranquilidade, né? Principalmente ali na tomada de decisão, pra, né, mostrar uma qualidade no passe. Acredito que foi uma boa contratação pro Atlético, um bom negócio, né? No meio de carências aí que o Atlético tem para esse restante de temporada. Falamos de Vidal, vamos ouvir então Arturo Vidal falando em espanhol sobre a sua estreia no Atlético. Estos días han sido bastante buenos, estoy muy feliz desde que llegué, la decisión que tomé creo que fue la mejor. Y cuando entré al campo de verdad que fueron muchas emociones. Hace tiempo que quería jugar, quería demostrar lo que he hecho en toda mi carrera y más en un equipo tan fuerte como Atlético. Creo que tiene jugadores increíbles, como tú dices, Fernandinho, una carrera espectacular en Europa. Jugar junto con él me ayuda mucho también a recordar lo que viví en el pasado y tratar de juntar todas las fuerzas nomás y hacer a este equipo cada vez más fuerte. Ele falando, né, que tinha muita ansiedade de jogar com o Fernandinho, inclusive, de jogar numa equipe forte como o Atlético. O Dal que tá rindo aqui porque eu já sei o que ele vai falar. Mas que ele tinha ansiedade de jogar numa equipe forte como o Atlético, de estrear, de poder voltar a campo e espera ter mais minutos também, né? Ele falou isso numa outra resposta, mas a gente já traz 90. Aqui pra vocês. Tipo 90. De preferência 90, quarto e domingo, de preferência. E aí, fiz uma pergunta pro Vidal. Você vai colocar a pergunta? A cala derecha? Não. O Vidal não me achava e eu fiz a pergunta em espanhol. Daí eu falei onde eu tava e tudo mais. Os caras tiraram um sarro de mim na jornada. Ele colocou isso no currículo, Linhares, quando ele veio pra cá? Não, que ele falava espanhol fluentemente? Fluentemente não. Se tivesse colocado, tava ganhando mais. Avançado. Pô, eu devia ter te mandado o currículo quando você me ligou, então, porque tem lá, viu? Espanhol, a cala derecha. Tem, como é que é? Quando você fala nativo, né? Não, nativo. Praticamente. Tô longe, tô longe. É bem menos do que isso. Mas tem os meus amigos traíras, Elísio Júnior e Felipe Dal, que tiraram sarro. Mas a cala derecha, eu fiz uma pergunta pro Vidal. Aí fiz em espanhol, porque ele tava falando em espanhol. Perguntando sobre o grande objetivo, se era de fato a conquista da Libertadores. Até porque o Vidal tem contrato com o Atlético só até o final do ano. Então é basicamente ou vai ou racha. E o Vidal respondeu dessa forma. Sí, de verdad que es el primer objetivo que tengo en mi cabeza y que tiene el Club Atlético Paranaense. Por eso nos juntamos, conversamos y se tomó la mejor decisión de que yo viniera acá. Espero ayudar con mi experiencia, con el buen juego y que mis compañeros puedan crecer mucho más todo este tiempo y lograr ese objetivo. Y también pelear por el campeonato. Tenemos partidos muy buenos que nos pueden ayudar mucho a sumar muchos puntos y este equipo realmente es muy fuerte cuando juega de local y de visita, así que vamos a hacer todo lo posible.
Vidal falando, né? Claro, Libertadores tem que ser o primeiro objetivo, foi pra isso que eu vim. E também podemos brigar pelo campeonato brasileiro. Ele estava se referindo, é claro, são as duas competições que o Atlético tem agora no final do calendário de 2023, no segundo semestre. E ele acredita que, por que não? Pode brigar lá em cima. É claro, o Botafogo já tem 39 pontos e o Atlético foi a 23. São 16 pontos de diferença. Tá longe. Seria uma virada, se eu não me engano, histórica no Brasileirão de pontos corridos, porque o Flamengo de 2009 tirou do Palmeiras 14 pontos. Eu vou ter que checar isso de novo. Ou 12. É uma distância menor do que o Atlético tem hoje pro Botafogo. Mas, numa boa sequência, pode chegar, pode brigar pelo menos por um vice-campeonato, um terceiro lugar. Enfim, o Vidal, ele vem com esse discurso vencedor, vem com esse objetivo de jogar e de conquistar taças pelo Atlético. Como diz o amigo meu, sonhar é de graça, né? Exatamente. Ele não joga de zagueiro não, porque vai estar precisando na Libertadores, né? Terceiro de zagueiro. Lá na altitude contra o Bolívar vai precisar mesmo. Eu acho que pra brigar pelo título do brasileiro, acho que é um pouco demais, tá longe, assim, nesse tá momento, longe. né? Talvez. Mas brigar em cima, no segundo, terceiro lugar, hoje, 4 pontos atrás do Flamengo? Acho que o campeonato que o Atlético tá no páreo aí, que ele pode sonhar e lutar, e que o Turra falou aqui, né? Nesse lugar onde você tá sentado aí, é a Libertadores. Porque o Atlético tá nas oitavas da Libertadores. O caminho é duríssimo até a final, mas é um caminho que o Atlético já conhece, né? E outra. É Libertadores, cara. Você não tem como escolher o caminho que você vai pegar. É verdade. Se você quer vencer o caminho já tá escolhido. Bolívar, depois Inter ou Fluminense. Não, Inter ou River. Inter ou River Plate. E depois, em tese, Flamengo ou Fluminense na semi. O caminho já tá escolhido. E assim, eu creio que deve ser muito importante para Olímpia é forte. Jogadores dentro do vestiário terem o Vidal. Claro. Acho que, cara, e o Fernandinho falou sobre isso semana passada, no último jogo. E eu acho que aparentemente ele parece ser um cara gente boa demais. Né? Tudo bem que ele é uma mala danada, né? É verdade. Pô. Menos do que o Gabigol. Bom, ontem ele chamou o Sampaoli de perdedor. Falou do Sampaoli. Ele ganhou a Copa América com o Sampaoli lá no Chile. Primeiro título da história do futebol chileno. Ele, né? perguntado sobre isso, ele disse que a questão com o Sampaoli é que tava resolvida já. Tava fechada, né? Ele falou resolvida que tava cerrada. Não, e né? o Sampaoli foi perguntado ontem já, inclusive, não foi na coletiva, porque assim, o que o Vidal falou foi depois, né? Que o Fla-Flu foi às 4 da tarde e depois, mais tarde, lá o Sampaoli respondeu, disse que não, que ele ofereceu todas as oportunidades pro Vidal lá no Flamengo, colocou para jogar, mas o Vidal não rendeu aquilo que o Flamengo esperava e o próprio Sampaoli esperava do Vidal. Porque o Vidal falou que algumas pessoas tinham avisado para ele sobre o treinador anterior, que é o Sampaoli, e ele não tinha escutado e agora ele conhece o Sampaoli. Como quem quer dizer assim, o dia a dia não é tão bom assim. Porque uma seleção é diferente, né? Claro, Vidal lá, ficava lá Juventus, Vidal tava no Bayern de Munique e tal, ia pra seleção, ficava 5, 6 dias, 10 dias no máximo. E na seleção ele era titular incontestável, né? Tava mais jovem. Ele era o grande jogador, ele era o grande jogador da seleção chilena. Não tinha a idade que ele tem hoje, né? Ele era bem mais jovem, né? Tava Jorge Valdívia jogava golfe, não? Para, cara. Se não era ele, era Alexis Sanches. É lógico, eram os dois grandes pilares, sem dúvida nenhuma. O Valdívia jogava. Gary Medel jogava tênis? Jogava bem, jogava muito bem. Inclusive foi ver agora pro Vasco. Tinha gente que batia naquele time, né? Marcelo Silva, que jogou no Flamengo, era o lateral dessa seleção aí, né? Então era um belo time. Bravo no gol. Era um belo time, né? Da seleção chilena. Muito bem. Mais alguma coisa do Arturo Vidal aí, não? E ele valorizou muito o Atlético, por enquanto não, né? mas tem bastante. Mas eu vou trazer também durante a semana aqui mais do Vidal. Quando ele enfrenta, né, que é um dos times que são mais difíceis de enfrentar quando ele enfrentava fora de casa, né? Então, eu acho que ele tá valorizando muito essa oportunidade também que ele tá ganhando. Talvez ele, né, claro, não vai pisar em ovos aqui para conseguir o espaço dele, ele sabe a história que ele tem, mas eu acho que ele pelo menos tá demonstrando muito respeito e a torcida já gostou, né? Dos primeiros minutos em campo. Não caiu pra cima porque o Flamengo, claro, o Flamengo eliminou o Atlético na Copa do Brasil, mas não mudou de prateleira. Vai brigar pela Libertadores da América igualmente. Muito bem, 1h30, 1h30 também conhecido. Vamos pro intervalo em nome do consórcio